estou indo para uma entrevista de emprego. Estou no momento, sei lá, vou entrar para participar desse podcast. E vamos imaginar, estou ansioso, estou nervoso. A respiração é uma forma consciente, ou seja, a respiração consciente é uma forma de eu influenciar meu estado fisiológico. Então, o estresse tem uma questão que você aumenta a adrenalina, o cortisol, que está associado a esse nível de estresse. Respiração, ela aumenta a frequência, as mãos começam a ficar transpirando, toda aquela sensação de pressão que a gente tem, luta ou fuga. Quando eu respiro, eu influencio o meu sistema nervoso, que tem um sistema nervoso que é uma balança. Simpático e parasimpático. O simpático é aquilo que agita, que de simpático na verdade não tem nada, que é o que te agita, que te estimula, que é ótimo, maravilhoso na verdade, e o parasimpático que te acalma. Você tem que trazer um equilíbrio. Se eu estou muito agitado, o meu sistema simpático está muito ativo. Como que eu consigo estimular ou ativar o parasimpático? Através da respiração consciente. Como eu falei, tem várias. Uma delas que eu gosto muito, e tem sido até de uma certa forma mais divulgada recentemente, tem um neurocientista americano, o Andrew Huberman, ele divulgou isso e pulverizou na internet, um monte de gente falando, que é o suspiro fisiológico. O suspiro fisiológico é uma respiração que você força a sua pressão na tua respiração em 2 tempos, a inspiração, e faz uma expiração mais longa. Ou seja, você puxa o ar 2 vezes fracionado e solta de uma maneira mais longa. Isso faz com que o sistema parasimpático ative e você relaxe de forma mais rápida. Mais ou menos assim. Vou fazer aqui para todo mundo, tá? Então, você sempre... Aliás, fica essa dica, tá? Sempre que você fizer qualquer exercício de respiração, começa esvaziando o ar. Tira o ar velho que está aqui dentro, porque tem um ar residual. Então, você solta o ar. Aí você vai fazer uma puxada cerca de 70% a 80% no máximo da sua capacidade pulmonar. Então, mais ou menos assim. Imagina 100%, você vai encher uns 70% a 80%. Faz assim, ó. Então, a primeira, 70% a 80%, dá uma seguradinha, dá mais um tranco ali, empurra mesmo, puxa mais forte, até a capacidade máxima que você conseguir e solta devagar. Então, você puxa em 2 tempos e solta em um longo e devagar. Vou fazer novamente. Aqui, ó. Repete 2 ou 3 vezes. Olha, só de mostrar, eu fiz uma vez, já deu uma acalmada aqui. É impressionante, 2, 3 ciclos dessa respiração, ele já acalma, porque ele estimula o sistema parasimpático. Então, você querendo ou não, você é influenciado. Mas tem várias técnicas, até eu gosto muito de estudar estratégias que são usadas em ambientes extremos. Então, ambientes de cockpit de um avião, militar ali, em ação de combate. Então, tem técnica de respiração que o pessoal usa em ação de combate. Ali com a vida em jogo, a pessoa respira para o quê? Para manter um pouco o nível de clareza e foco no que está fazendo. Então, respiração é uma técnica, por exemplo. Só que todas essas técnicas, elas são formas de apagar o incêndio. Botão de emergência. Botão de emergência. Então, isso aqui que a gente fez agora é um botão de emergência. Estou precisando, faz suspiro fisiológico. Você querendo ou não, você vai sentir, e olha, você vai melhorando cada vez mais. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso. A questão é o que eu faço para não ficar tão nervoso, o que eu faço para não ficar tão pressionado, para não ativar tão intensamente o mecanismo de luta-fuga. É preparação. Eu acho que uma das palavras que me guia na vida é preparação. E vamos supor, o cara vai passar por uma palestra. Vai fazer uma palestra, uma apresentação, que é uma coisa que se ajuda muito as pessoas, que é... Não sei se tem aquela categoria de medos, O ser humano tem medo de morrer, de ser picado por uma serpente, de falar em público, não tem essa? Tem estudo que mostra, inclusive tem algumas linhas aí que fala que falar em público é a primeira. É a primeira. Tem gente que prefere morrer, que é a segunda, do que falar em público é a primeira. E beleza, o cara vai falar em público. Como é que ele se prepara? Dá 3 coisas, princípios de preparação que ele pode usar para falar em público ou para escalar o Everest. Tá, beleza. Então eu vou ver o seguinte, então já vou para a terceira competência e a gente fala disso, tá? Boa. Então só revisando, a primeira competência é adaptabilidade. Então tem que ter flexibilidade para aprender a mudança, aprender coisas novas, Vou ter que me adaptar um planejamento, uma estratégia. Beleza. A segunda que nós falamos aqui, resiliência e tolerância ao estresse. Eu preciso saber lidar com a pressão e com o estresse, porque afinal de contas, cada vez mais vou ter pressão, seja externa, pelas pessoas, por resultado, ou interno, em relação ao próprio jogo da minha vida. E a terceira é comunicação. Comunicação. Que, aliás, eu estou falando aqui como terceira, mas tem vários órgãos que estudam as habilidades do presente e do futuro, que colocam a comunicação em primeiro lugar ali, entre as habilidades mais necessárias para qualquer profissional, seja empreendedor, seja um empresário, seja um executivo,
para qualquer um na carreira. E dentro disso a gente vai começar a falar então em relação à comunicação. Se a pessoa tiver uma apresentação para fazer, não importa a apresentação. Se é um palco, se é na televisão, se é num podcast, se é numa entrevista, se é numa reunião, se é numa conversa difícil, se é num relacionamento. A primeira coisa é o seguinte, você tem que ter clareza da sua mensagem. No final daquela conversa, o que você quer deixar? Qual é a mensagem central? Porque uma vez que eu sei a mensagem central, eu crio uma linha mestra daquela mensagem. Ou seja, tudo que eu vou falar está ligado a isso. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, né, e pelo que está sendo guiado aqui, esse podcast, estamos falando sobre habilidades e competências ligadas ao futuro. Sim. Então, tudo que a gente falar tem que estar nessa linha. Se a gente começar a falar de fazer pizza, não sei o que, a gente foge dessa linha mestra. Então, eu tenho clareza qual a mensagem que eu quero deixar, né, no caso aqui, né, quais habilidades que você tem que desenvolver para o futuro, para você se manter nesse jogo. Né, essa é a linha central. E, dentro disso daqui, como que eu transmito ela nessa linha? Então, clareza é a linha mestra. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu tenho que entender. Nunca é sobre a gente. Nunca é sobre o André. Nunca é sobre o Elias. É sobre quem está assistindo. É sobre a audiência. E esse é um dos maiores erros que eu vejo. Né? Eu mesmo já passei por isso lá atrás. Porque uma das coisas que te dá medo é você, nossa, é o julgamento. O que vão falar sobre mim? O que vão pensar? Olha quando me assistir. Mas peraí. Estou focado em quem? No meu ego, de como eu vou me sentir. Quando eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é pelo outro e não por mim, muda. É o que eu posso contribuir. Vou dar um exemplo. Peguei, um tempo atrás, recebi uma ligação, recebo muita ligação assim. Sim. Não, estou desesperado, tem negócio para amanhã, essa semana. Eu adoro isso, né? Mas sempre na bucha, na pressão. Eu gosto, trabalho com isso, eu amo isso, mas acontece bastante. Então, estou com o meu telefone, uma pessoa que, sem citar nomes, eu tenho certeza que ela deixaria citar nome, mas como eu não pedi, Sim. Mas fantástica, apresentadora de TV extremamente experiente, palestrante, ela estava com medo de subir no palco. Que fazia um tempo que ela não subia, ela tinha umas questões, se agora, é muito tempo que eu não subo, faz tempo que eu não tenho histórias novas, tal. Aí, por telefone, foi para ela, você está focado em você, você está cometendo um erro. A protagonista da palestra não é você. A protagonista é a audiência. Você ali está como guia, como mentora de um processo. Eles estão ali para te ouvir que você fez um caminho e você tem alguma coisa para falar para elas. Então não é sobre você. Não é se você está bem agora, se você fez um monte de coisa nova. Não, é sobre a tua história. A tua história tem que inspirar. Então tira o foco de você e foca no que você quer passar para a audiência. Cara, porque foi uma coisa bem de urgência mesmo, né? E foi muito interessante, logo depois da palestra me ligou, ela falou, olha, foi incrível, a hora que eu subi no palco eu lembrei, não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão assistindo. Né? Isso muda a tua mensagem. Eu não estou aqui pensando, a gente está conversando, eu sei que você é muito assim, nossa, como que eu vou parecer inteligente? Sim. Nossa, como que eu vou parecer legal aqui? Não, o que eu posso falar que eu gostaria de falar pro meu irmão, para a pessoa que eu amo, né? Que possa ajudar, que possa tocar ela, o coração, é esse o objetivo principal numa mensagem. Né? Não é sobre você, é sobre o outro. Então, falei a primeira coisa, uma ideia clara da mensagem que você quer deixar, para criar a linha central. A segunda coisa, lembrar que você não é o protagonista. Tirar o centro de você. Tira o ego. O centro e a preocupação sua é a audiência. Eles são protagonistas. E eu diria para você que o terceiro elemento é a forma que você apresenta isso. A estrutura da mensagem que você apresenta, e você sabe disso, né? Especialista em atenção e copy. A estrutura da mensagem, cara, ela conta demais. Existe uma ordem melhor. E a gente sabe disso. Eu trabalho, né, com cinema paralelo, você sabe de história há muito tempo. Então eu gosto muito de storytelling, né? Ou seja, contar história. Nós conhecemos, hoje o mercado fala muito de uma jornada do herói, por exemplo. O que é isso? São histórias estruturadas. Se você assistir um filme, se você assistir uma peça de teatro, existe uma estrutura. Existe o início, um meio e um fim. Existe aquilo que você quer no início, aquilo que você quer no meio e aquilo que você quer no fim. Então, estruturar uma mensagem é fundamental. Veio até uma entrevista da CEO, acho que do grupo da Coca-Cola, que perguntaram, dentro das habilidades de comunicação, qual é a principal que você tem que ter. E ela falou, estrutura de mensagem. E isso é uma das coisas que eu acredito ser mais importante, é uma coisa que eu venho trabalhando, como procuram para estruturar, a primeira coisa que eu penso, cara, qual é a estrutura? Como que você quer entregar isso? Então,
Acho que esses 3 aqui falam muito sobre comunicação. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever